nosso amado Mestre Jesus. Então, eles não concordavam com isso, que seria um ser que foi criado acima dele. O Verbo encarnado, o verbo aqui maiúsculo, que a gente sabe que o verbo encarnado é Jesus, cumpriu, apesar desse, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. E como são infatigáveis e poderosos os demônios, a vida do homem com inimigos tais, não pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo. Isso independente dos equívocos aqui das coisas que era ensinada no Antigo Testamento, a vida é uma luta diária, né? Conosco mesmo. Pulei 12 linhas, aviso para o meu coordenador ali. Certo, o futuro é, sobretudo, a ordem natural. Tem mistérios que Deus se reserva e que eles nem podem penetrar. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um fato os efeitos nas causas e vice-versa. Tem pessoa que não está percebendo nada, está nem aí para a hora do Brasil. Esta perfeição permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão pela qual não pode derrogá-las, predizer ou operar aquilo que nós consideramos milagres. Possui, no entanto, a arte, isso aqui é bom, de imitar e falsificar dentro de certos limites as divinas ordens, para enganar os descuidados. Pulei umas 6 linhas. A sua substância simples do demônio é imaterial, subtrai-os às nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos. Acreditando obedecer muitas vezes aos nossos pensamentos, estamos debaixo da sua funesta influência. Eu acho que, aliás, a gente está mais tempo sob a influência do mal do que do bem. Para nos dizerem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conforme as nossas inclinações. E essas sugestões e enganos são aquelas ilusões que tanto agradam os homens. Isso está em algum livro que eu li. Item 17. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, a igreja. Não sabe o que seja paz ou repouso. Aqui pulei mais ou menos umas 9 linhas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo, um certo prazer na prática do mal. O mal de U e o mal de L. Afirmam, entretanto, que o remorso os persegue sem tréguas. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. Item 18. São depois do pecado o que o homem é depois da morte. Sabemos que não. A reabilitação dos que caíram torna-se impossível, donde, porém, essa impossibilidade
não se compreende que ela seja na sua similitude com o homem depois da morte. Comparação que é muito ambígua, deixa dúvidas. Pulei um parágrafo. No segundo caso ainda, menos se compreende que Deus inflige como castigo a impossibilidade de reparação após uma primeira falta. Para eles, era a primeira falta. Mas era uma falta grave, né? Porque estavam enfrentando o superior. O Evangelho nada diz com isso, nada diz que com isso se pareça. Na realidade, o Evangelho não fala nada que se pareça com isso. As coisas são um pouco confusas, né? Não é para entender. Como as pessoas leem ao pé da letra, não questionam, não entendem, fica por isso mesmo. Pulei 8 linhas. Mas por que trancaria Deus a porta da esperança da salvação? Para se vingar da ofensa decorrente de uma insubordinação grave. É assim que Jesus nos representa seu Pai? Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor aos nossos inimigos, como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Quereria ele deste modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Certamente que não. E isso estaremos fazendo no final, na próxima aula. E Kardec nos esclarece todas essas dúvidas no item 20, que é o final do capítulo 9. E a partir do capítulo 10, estarei trazendo a interpretação de um outro tradutor com quem eu tenho mais afinidades. O nosso querido Salvador Gentili. Eu tenho, inclusive, livrinho de bolso da obra dele, e é muito boa porque tem índice remissivo. Índice remissivo, em editoração, chama-se gráfica, que não é do tempo de vocês, mas é do meu, eu adoro, papel, livro. Lápis, caneta, borracha, apagador, grampeador, molhador de dedo, tudo do século passado. Mata-borrão. Não, mata-borrão. Ih, mata-borrão. Esse, então, não era do meu tempo. Eu conheço aquele que era um coisinha, mata-borrão. Que tinha a caneta tinteiro. O índice remissivo, você pensa numa palavra, aí você vai no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, e vê lá a palavra, e ele aí vai dizer para você todas as obras de Kardec em que aquela palavra aparece. Então, a gente vai lá e diz assim, alma. Aí ele vai dizer, às vezes é uma citaçãozinha pequena, entendeu? Então, o índice remissivo é isso. Veja, na lista telefônica era assim, uma coisa que não tinha título, nas páginas amarelas, dizia assim, ferro velho. Aí não tinha o título ferro velho, então dizia assim, veja, isso assim, assim. Isso é índice remissivo. Em todos os livros ou é só no município separado? Oi? Em todos os livros que ele tem? Assim? Não, só nos livros de Salvador Gentili. Não, mas é todos os livros de Kardec? Todos os livros dele têm o índice remissivo. Eu tenho o de bolso e tenho um grande que eu não sei qual é. É desse tamanho assim.
tem um que eu não tenho. Mas eu acho que é justamente o céu e o inferno que eu não tenho. Eu tenho os 3 primeiros, tenho o Evangelho e tenho a Gênesis. Eu tenho uma porção de livros, de livro pequeno, livro de todos os nomes. E aí, alguma colocação? Não, eu me perdi, Você perdeu? aqui com o horário, mas até deixa eu avisar o irmão. Aonde você perdeu, eu acho você? Você não vai me achar mais. Não? Não. Ah, que pena. É. Vergonha mesmo. Eu também me perco. É que... Bom, é que eu errei aqui na transmissão, eu abri uma transmissão, fechei e as pessoas começaram a entrar, na transmissão estava fechada. Eu abri a outra. Por isso que eu queria pegar o Guilom. Então eu botei um aviso, né? Mas pelo jeito nem todo mundo conseguiu ver o aviso. Nem todo mundo conseguiu ver o aviso. Essa aqui é do Guilom. Página 92. Para mim é o melhor. Tudo bem. Vamos dar continuidade. Melhor tradutor Guilom. Para mim é. Eu também gosto de Guilom. Mas eu estou gostando também de Salvador Gentili, a tradução do... Esse aqui eu não conheço. Bom, então, esclarecendo, nós estávamos no livro do Céu e Inferno, concluímos a exposição que esclarece o demônio segundo a Igreja, né? Fechamos ela hoje. O Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento, e na próximo estudo nosso, daqui a 15 dias, iniciaremos agora a visão do demônio segundo o Espiritismo, né? Então, e aí vai ser a visão que para a gente vai ficar mais fácil de entender, porque tem mais a ver com o nosso pensamento atual, né? Conforme nós já começamos a entender. A visão da Igreja é uma visão que para a gente já não é mais consistente, não faz mais sentido, porque tem uma série de questões que são bastante diferentes da visão do Espiritismo, né? Lembrando que a Igreja, o Espiritismo tem como centro a relação com o mundo espiritual, né? Está claro para a gente. O que não é tão claro na Igreja Católica, embora se fale de espírito e tal, mas não tem isso como uma coisa central da existência nossa, diferente do Espiritismo, né? Então tem essa diferença. Então, no próximo estudo nosso, daqui a 15 dias, vamos falar sobre, a Giovana vai abordar a visão do Espiritismo para o demônio. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje com o Livro dos Espíritos. Nós estamos com o Livro dos Espíritos, todo mundo já se achou aí, está tudo aberto e tal, ótimo. Tá. Nós estamos no capítulo 1, na segunda parte do Livro dos Espíritos, estamos no item 6, Escala Espírita. Então, começamos a falar da escala espírita, já estávamos falando, na semana passada falamos da primeira ordem, né? Dos espíritos imperfeitos. E aí vimos que naquela ordem, nós temos 5 classificações ali dentro, né? Foi mais ou menos isso, foram 5 ou 4? Sim. Acho que foram 5, né? Nós vimos aqui que foram, na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Aí vem a primeira, que foi espíritos impuros, depois levianos, depois pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores, né? E aí agora vamos para a segunda ordem. Então saímos de espíritos imperfeitos
e vamos falar dos bons espíritos. E aí, Kardec começa colocando quais são os caracteres gerais, qual é a característica geral desses bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, enquanto no anterior era a predominância da matéria sobre o espírito, né, nos imperfeitos, agora nos espíritos bons já há predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Então, os poderes desses espíritos, eles são proporcionais ao grau de adiantamento. Quanto mais adiantado, mais poder o espírito tem, né? Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem o saber, as qualidades morais. Então, nós temos aí, ciência, sabedoria, bondade e as qualidades morais como caracteres dos bons espíritos. Tá? Não estando ainda completamente desmaterializados, é importante. Os bons espíritos ainda estão ligados à matéria, não estão completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, os espíritos bons, da segunda categoria, eles ainda estão ligados à matéria e ainda mantêm muitos hábitos que tinham relacionados às questões da matéria também. Tá? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos. Tainá, né? Tainá, tudo bem? Está indo bem? Tainá está conosco hoje aqui pela primeira vez, então vamos dar uma ajudinha aqui para ver se vamos juntos, né? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Olha o que nos espera, né, gente? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que beleza, né? O amor que os une lhes é fonte inefável de inefável ventura, né? Outro prazer, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todas, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, se alguém já estava doido para virar espírito bom, para ficar livre das provas, esqueça. É até bom se nos tornarmos espíritos bons, mas não estaremos ainda livres das provas. Ainda teremos provas. Gente, por que a gente ainda vai ter prova? Estamos falando que a escala diz para a gente que são 3 níveis, né? O nível superior são os espíritos puros, são aqueles que mais se aproximam de Deus. Como é que está o nível de conhecimento deles? Altíssimo. Altíssimo. Os bons ainda são o quê? Intermediários. Se eles são intermediários, ainda precisam de provas, ainda precisam aprender muita coisa. Mas uma coisa mais suave do que a nossa. Sempre. É uma gradação, é isso. Nas provas nós não tínhamos expiações. Já se livraram das expiações. Já é um ótimo negócio. Nós temos que reencarnar. Oi? Nós temos que reencarnar. Ainda precisam reencarnar. Tá? Não no nosso mundo, não esqueçamos, né? Eles reencarnam. Já que eles têm prova, eles reencarnam. Mas nos mundos mais adiantados. Tá? Então, nós vamos ter alguns reencarnam entre nós? Sim. São missionários. São missionários. São espíritos que escolheram nos ajudar e pedem para encarnar num mundo grosseiro como o nosso. Então, são espíritos que se dedicam realmente. Não está aqui, não está dito? São felizes pelo bem que fazem. Está escrito aqui. E o mal que impedem. O pouco nesse mundo é muito mais sutil do que o nosso. É algo mais sutil.
né? Assim como a elevação, a constituição, quer dizer, a questão da matéria, a ligação espírito e matéria, quanto mais elevado é o espírito, mais espiritualizado ela é, e menos matéria. Então, saindo de espíritos imperfeitos, chegando aos espíritos bons, já há uma diferença. Indo para espíritos puros, maior ainda. Vamos dizer, uma matéria que não se pode pegar, vamos dizer assim. Mas aí, não sei, não vamos entrar num detalhe assim, porque, por exemplo, o que nós sabemos, vamos ver o que a leitura traz para a gente, o que nós sabemos em termos de como são os espíritos bons. Tá? Porque se eles habitam mundos diferentes do nosso, a constituição material deles já é diferente da nossa. Então, provavelmente, é uma constituição menos densa do que a nossa. Até porque a elevação deles faz com que eles sejam mais espiritualizados e menos materializados. Mas ainda tem matéria. Lembra que foi a primeira frase que apareceu para a gente, né? Então, ainda tem matéria. Tá? Como espíritos suscitam... Não é isso? Como espíritos. Não, acho que de cima no livro, parágrafo 19. Como espíritos suscitam os bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhe mostram dignos de proteção. Isso é muito importante. Para que eu receba a proteção, eu tenho que ser digno de proteção. E como é que eu sou digno de proteção? Oi? Se elevando moralmente. Elevação espiritual, moral. Me trabalhando moralmente. Né? Os espíritos me protegem. Calma. Vamos ver se eu estou fazendo por onde. Vamos ver se eu sou digno da proteção. Uma coisa muito importante que as pessoas falam assim, o plano espiritual vai estar comigo. Sim, vai estar. Agora, qual o lado do plano espiritual? Né? Espíritos conosco sempre vamos ter, sempre. Depende do nosso sempre vamos ter. Agora, que espíritos são esses? São espíritos bons ou são espíritos ainda imperfeitos? Mais imperfeitos do que nós? Depende da nossa sintonia. Depende da nossa sintonia. Então, eu posso estar dentro da igreja. Posso estar dentro da igreja. Mas tá Se meus pensamentos forem ruins, quem é que vai estar comigo? Eu vou estar sintonizado com os espíritos ruins. Eles podem nem ter dentro da igreja comigo, pode estar do lado de fora, mas estão ligados, nós estamos ligados com o pensamento. E a minha sintonia está lá. Eu posso estar dentro da igreja. Estou dentro da igreja, estou protegido? Depende de mim. Não é porque estou dentro da igreja que eu estou protegido. Lembre-se, o nosso livre-arbítrio, ele é muito poderoso. Mas ali dentro você pode até estar protegido. Mas se saiu, eles vão te acompanhar. Se eu estiver aqui dentro com um pensamento ruim, não tem proteção que cuide de mim. Não tem proteção. Eu escolhi a minha sintonia. O pensamento está ligado. Eles só não podem entrar. Eles não podem entrar, mas eu estou ligado com o pensamento. Eles estão lá e eu estou se comunicando comigo. Só se você... Os espíritos vão impedir, os bons espíritos, trabalhadores da casa vão impedir. Eu escolhi a minha sintonia. Eles vão respeitar meu livre-arbítrio. Sou eu que escolho. Até que vão ensinar. Se de repente virar o botão, Novamente, eu faço a escolha. Se eu percebo que eu estou numa sintonia ruim e troco a minha sintonia, eu mudei. E aí eu rompi a ligação com eles. Mas aí eu rompi, eu escolhi. Isso eu posso fazer em qualquer lugar. Né? Então não é porque por eu estar dentro de uma casa espírita, por eu estar dentro de um centro religioso, né, que eu estou bem amparado. é impune disso acontecer. Eu posso estar dentro de um templo religioso e estar mal amparado. Nós não recebemos na mesa espíritos que são brincalhões. Eles vêm. Por quê? Porque a sintonia nossa permite. Né? Se eu sou orgulhoso, vai aparecer um espírito aqui dizendo que
Chico Xavier, né? Que é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, né? Eu sou orgulhoso? Não, eu só capto o espírito bom, eu sou médium poderosíssimo. Aí eu sou orgulhoso. Eles, sabendo do meu orgulho, na minha sintonia, ó, estão aqui comigo. Mas- Estou dentro da casa espírita. E vou achar que estou recebendo aqui Bezerra de Menezes. Jogo de escalão. Tá? É do Baixo Capri, é do Baixo. Então, aí volta aquela questão, né? Não acreditem em tudo que os espíritos falam. Tudo deve passar pelo crivo da nossa razão. Tudo a gente tem que analisar. É interessante o que você falou e tem alguma coisa marcando na minha cabeça. É necessário que seja falado. A pessoa entra em qualquer lugar, seja um templo religioso, vamos falar assim, não seja uma igreja, não seja um centro espírita, um templo. E ela vai fazer um tratamento para tirar as importunações que estão ocasionando desvio de conduta dela. Em algum momento, aquilo ali vai ser sanado. Tem que Mas ela baixar. sai dali com aquele pensamento bom que ela pegou como se fosse assim uma proteção, né? Dizendo. Mas se ela sai dali e daqui a meia hora ela vai continuar com aqueles pensamentos que ela tinha anteriormente, então tudo aquilo vai voltar. Então, quando se fala de passe, quando se fala de tratamento de energização, o perigo está aí. Aqui não, está desligado. O perigo está aí. Porque a responsabilidade é individual. Isso tem que ser falado toda hora. Então, não adianta você vir e fazer só um tratamento momentâneo. É muito mais do que isso. E o centro espírita tem essa responsabilidade. Um centro espírita sério. O que o Espiritismo nos ensina? A responsabilidade é de quem? De cada um de nós. Exatamente. Né? Se eu faço a minha parte, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho o meu livre-arbítrio para fazer a minha escolha. Então, como você falou, né? Eu vim na casa espírita para receber um tratamento. Ótimo, a espiritualidade vai te ajudar. Se você veio, naquele momento que você está concentrado, você vai receber o tratamento. Só que quando você sai dali, o teu pensamento volta para aquela frequência ruim. É teu livre-arbítrio. O tratamento que foi feito na casa espírita foi feito, mas você está anulando ele no momento em que você sai. Então, relata-se, né? Tem até um relato contado aí na Confissão da Casa Espírita, das pessoas que saem da Casa Espírita e esses irmãozinhos, já conhecendo, ficam lá na porta esperando. Quando bota o pé do lado de fora da casa, o pensamento vai e eles, opa, chegam juntos de novo. Porque está se tratando o efeito, não a causa. Exatamente, está tratando o efeito. A aproximação dos irmãozinhos menos esclarecidos se dá pela nossa sintonia. Eles não são... Antigamente tinha aquela ideia de espíritos obsessores, né? Como eles que fizessem o mal. Na verdade, quem faz o mal somos nós. Porque nós geramos uma frequência que alimenta eles. Então, eles se realimentam na nossa frequência. Nós é que atraímos eles. Eles são espíritos menos esclarecidos. Nós atraímos os menos esclarecidos para próximo de nós pela nossa baixa frequência naquele momento. Diga. Ela falou isso, eu me lembrei que no sábado eu faço energização aqui. Eu estou com um programa que tem uma pessoa que está me devendo dinheiro que está aqui por perto. Ele não me deu dinheiro até agora, tem mais de um mês, quase que bastante tempo. Aí eu saí na porta e resolvi ir embora para casa. Porque eu sabia que eu ia lá e me aborrecer. E eu ia estragar tudo que eu tinha feito aqui. Exatamente. O que eu fiz? Fui embora para casa. É a nossa escolha. Eu cheguei, eu não vou, eu sonhei, Tá? não vou. O vigiar e orar... Eu fiz o tratamento que eu fiz aqui. Gente, o vigiar e orar é muito importante para a gente, né? Investir, é melhor a gente não sentar. Se a gente não vigiar, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos o tempo todo sendo testados.
Vamos ver o que vai fazer. Então, ela veio e fez o tratamento. Olha a prova aí para ela. Vai lá fazer a cobrança ou vai deixar a cobrança para depois, vai cuidar de outra coisa? Foi a prova dela. Aí ela, o livre-arbítrio dela é que é decidido. Eu vou, não, quero pegar meu dinheiro, né? Vou lá para a pessoa, pronto. Tratamento, tudo que ela fez, jogou fora. Não vou deixar isso para depois. A espiritualidade que está acompanhando ela está vendo a escolha dela. Então está fortalecendo ela para continuar nesse caminho. É porque ele está me devendo que seja meu dinheiro. Mas não resolvi não estragar o que eu fiz aqui. Ele está te devendo, ele tem que você pagar, não é você ficar. Vamos lá. Como espíritos, quando encarnados, são bondosos. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Tem uma passagem clássica, foi irmã Dulce, que foi na feira, que ela ia pedir alimento lá. O cuspiu na mão dela. E o cara foi cuspiu nela, aí ela pegou e falou, isso é para mim, agora me dá para minhas crianças. Né? Então você vê que nível está esse espírito para se sujeitar, né, a suportar uma situação dessa e não reagir de forma nenhuma. Né? O cara foi, ela pediu, o cara cuspiu nela, ela falou, pô, esse foi para mim, tá? Agora me dá para minhas crianças. Né? Então a gente vê que nível está o espírito. Então daqui mostra bem claro para a gente, né? São bondosos, benevolentes, com seus semelhantes. Não move o orgulho, nem egoísmo, nem ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos. Então, esses são os caracteres gerais, né? Então, esse grupo de espíritos bons pode ser dividido em 4 grupos, de acordo com as características. Lembra lá no começo que ele falou que ia fazer a divisão de acordo com a característica, com determinada característica, né? Então, quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, você vê, já são bons, mas o conhecimento deles ainda não é muito grande. Desenvolveram-se moralmente nas relações com os outros irmãos, mas, em termos de ter conhecimento, ainda não tem tanto conhecimento assim. Mas já são bons. Quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, ao contrário, né? Os benévolos são bons, mas não têm muito conhecimento. Já os espíritos sábios já têm o lado do conhecimento científico mais avançado. Tá? Então, a gente está vendo que o desenvolvimento moral e intelectual, ele, nesses estágios iniciais, eles não andam juntos. Está um na frente do outro. Em cada encarnação, em cada momento, nós vamos desenvolvendo mais uma do que outra. Tá? Então, há um desequilíbrio aí, um descompasso aí. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são as que os caracterizam.
Então, as qualidades morais. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Olha que interessante, a palavra sabedoria, o que ela está juntando? Já um bom conhecimento com uma boa prática. Eu tenho bom conhecimento e uso bem esse conhecimento. Então, a palavra sabedoria passa a ser para a gente o quê? A boa utilização do conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento, sim, mas tenho que saber aplicá-lo. Aí, no caso, seria a moral que daria esse equilíbrio, mais ou menos. Sim, Da moral. porque o que é a boa aplicação do conhecimento? São coisas que sejam favoráveis à humanidade, coisas que são boas para os outros. Então, eu vou juntar uma prática boa com um bom conhecimento. Então, vamos fazer um bom médico, né? Uma boa formação acadêmica, e que resolva fazer uma medicina assistencial popular. Sabedoria. Ele está usando o conhecimento dele, né, bem trabalhado, bem desenvolvido, uma prática para o bem. Faz consultas baratas, faz o trabalho com a comunidade e tal. Isso é sabedoria. Não adianta nada eu ser um médico com amplo conhecimento, mas cobrar R$1.000 a consulta. Né? Então, quer dizer, tenho conhecimento, mas não estou aplicando com sabedoria. Tá? E aí está a diferença. Você vê que os bons, olha como é que ele separa, né, dos espíritos benévolos. Ele é bom, mas não tem muito conhecimento. Então, a bondade dele fica limitada também, por falta de conhecimento. Então, né, outro dia a Giovana falou muito bem aqui uma coisa, né, até para ajudar, a gente tem que saber como ajudar. Né? Senão a gente acaba atrapalhando. Né? Outro exemplo claro para a gente... Até onde pode. Sim. É aquela frase que é da assistência. Eu sempre esqueço o santo, só lembro do milagre. Dar o peixe é importante, mas mais importante é ensinar a pescar. Dar o peixe eu estou ajudando? Sim. Estou ajudando, né? Mas estou criando o quê? Um vício. Né? Da pessoa ficar recebendo o peixe ali e não correr atrás do peixe. A Dona Aurora dizia assim, mas ele quando eu está tão ensino a fraquinho que não pode nem pegar no anzol. Aí são questões, né? Eu posso também dar o peixe e também ensinar a pescar. Sim. Então, realmente, né, se fala muito, o pobre tem fome, a fome tem pressa. Concordo, plenamente. A gente tem que atender. Mas, paralelamente, eu tenho que estar fazendo o quê? Criando condições dessas pessoas se sustentarem. Gente, como é que fica a dignidade? Sim. Né? Nós estamos vivendo numa sociedade em que a dignidade das pessoas está sendo destruída. Isso é o valor interno de cada um de nós. Né? Eu tenho que ter minha dignidade. E aí, como é que eu vou ter dignidade se eu preciso ficar o tempo todo pedindo? Se eu preciso ficar o tempo todo recebendo dos outros tudo. Né? A esmola permanente. Né? E a gente vê pessoas que realmente já abriram mão da dignidade. Né? A gente vê pessoas que abriram mão totalmente. Fica refém, né? Fica refém, vai ficar escravo. Porque fica, não aprende a pescar. Fica refém. Se eu não aprendo a pescar, vai depender sempre que me dê o peixe. Fica refém de todas as situações, emocional, psicológico, tudo. E a questão também, na nossa evolução... Nem percebe. É uma Não, coisa mas é que nem tá. percebe. Na nossa evolução, nós saímos de espíritos imperfeitos e estamos evoluindo. Qual é a característica da criação do espírito? Ele é criado como? Simples e ignorante. Evolução vai acontecer, mas se eu torno essa evolução lenta, ele vai ficar mais tempo nesse estágio. É isso. Né? Então, ele não vai para frente. Vai para frente porque a lei é a lei de evolução.
mas num passo, num ritmo muito vagaroso. Isso daí, muitas vezes, em várias circunstâncias, muitas vezes, até no próprio casamento, existe Em tudo. O ajudar, o ajudar a evolução é um passo importante. Nós temos que andar de mãos dadas. Mãos dadas. Porque se eu estou evoluindo, quem está comigo está evoluindo também. Sim. Então, essa é a questão importante. Tá? Em todas as relações, né? Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas têm medo de passar o seu conhecimento. É uma bobagem também, né? Tem pessoas que não querem passar o conhecimento que têm. Não, o conhecimento está aí para ser distribuído mesmo. É necessário. Vamos lá. Esse foi o 110, né? 111. Não, estou pulando essa superior. Então, 111. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Dentro do limite. Né? Não adianta nada eu pegar uma criança no jardim de infância e ensinar cálculo a ela. Está fora do limite dela de absorção do conhecimento. Os espíritos têm essa clareza também, né? Dentro da nossa evolução, o que nós podemos aprender. Dá para subir um pouquinho só? Dá, lógico. Está muito frio aqui. Acho que a palheta deu pau. Não, não foi não. Foi para 26, né? Está subindo. Quando, por exceção, encarnam na Terra... Olha aí, ó. Quando, por exceção, encarnam na Terra. Então, esses espíritos bons já não precisam encarnar na Terra. Eles vão encarnar em mundos mais adiantados. Eu acho que ela comunica-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade. A verdade. É? Pulou um pouquinho. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade. Ah, então, comunicam-se complacentemente. Não, mas eu não acabei de ler ainda, não. É bem? Sim, você já estava falando por exceção. Você pegou do Giovana, está pulando. Você pegou do Giovana, pulou umas páginas aí. Então, vamos lá. Espíritos superiores. Esse em si reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Você já fez. Então, comunicam-se complacentemente com os que procuram a boa fé, de boa fé, a verdade. Comunicam-se complacentemente os que de boa fé procuram a verdade, né? E cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impede, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, e aí a gente reforça, né? Só vão encarnar na Terra por exceção, porque já não precisam mais encarnar na Terra, sim em mundos mais avançados, né? É para cumprir missão, olha aí aquela questão, de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Servem de quê? Exemplo para a gente. Então, quando a gente vê, né, um Gandhi, uma Madre Teresa, uma Arles, né, essas pessoas, a prática delas, a gente fala assim, eu ainda não estou nesse nível, né?
Então eu passo a ter isso como o quê? Como um objetivo, como uma proposta. Né? Então, é muito interessante, né, que a gente fala assim, não, mas Jesus fazia, mas eu não sou Jesus, né? Então a gente tem sempre desculpa, né, para justificar as nossas situações. Mas Jesus, eu não sou Jesus, não vou fazer o que Jesus fazia. Não precisa. Né? Temos aí esses irmãos que reencarnam entre nós, que já são espíritos também elevados, bem elevados, e que mostram para a gente práticas, comportamentos que estão ao nosso alcance, sim. Né? Basta que a gente se dedique a eles. Tá? Primeira ordem. Isso dá tempo, né? São 10 para as 7. Espíritos puros. Ótimo. Então chegamos, né? Aqui eles inverteram, né? Começaram pela terceira, imperfeita, espíritos bons, e agora vamos chegar a espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Acabou. Né? Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ondas. Então, né? Nenhuma influência da matéria. Superioridade. Por que nenhuma influência da matéria? Já estão tão espiritualizados, né, que matéria para eles é só para atender às necessidades de algumas execuções de algumas tarefas. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe. E aí, olha só, é só uma classe, espíritos puros. As outras se subdividiram. Mas essa aqui não tem nem subdivisão. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Então, o que nós podemos alcançar, eles já vão alcançando. Eles param de evoluir? Não. Nunca. Né? Nenhum espírito para de evoluir. Eles continuam sempre evoluindo. Só que chega nesse nível, se ele já não tem influência da matéria, já tem um bom conhecimento, já tem uma moral absoluta, o que vai acontecer? O que pode aumentar? O intelectual vai conhecer mais, né? E fazer o bem. Vocês lembram do nosso lar? Quem é que mais trabalhava no nosso lar, dentro das colônias? Dentro da colônia do nosso lar? Não era o diretor da colônia? Era o diretor, que era o espírito mais evoluído. Por isso ele recebeu a incumbência de ser diretor da colônia. Veneranda. Né? Se eu não me engano, o nome dela é Veneranda. E aí trabalhava mais. Veneranda não pertence ao nosso lar. Não é Veneranda, não. Não é de nosso lar, vai lá. Mas ela não é de lá. Ela vem de outro plano mais alto. E aí, por que eles... Olha só, superioridade intelectual. Ela não é de lá. Ele tem mais afinidade com a obra de Deus. O nível de conhecimento dele já está chegando lá. Ainda não. Deus para de trabalhar? Não. Então, esses espíritos também não param de trabalhar. Eles sabem qual é o compromisso que eles têm. E aí vão trabalhar muito para poder produzir, fazer o bem, ajudar. Emissários, né? Oi? Os emissários. Emissários de Deus? São. Eles já não são mais emissários de Deus, porque eles estão muito próximos já a Deus, né? Tem alguns relatos de situações em que espíritos são convocados para participar com Jesus de reuniões no plano espiritual. Esses ainda são emissários de Deus. São espíritos que já alcançaram um determinado nível e já podem... Agora, esses espíritos crísticos, que são espíritos puros já
lá em cima, já são espíritos muito elevados. Né? Eu cheguei a comentar no outro dia sobre essa questão do tempo que Jesus, que a gente imagina que Jesus levou para chegar a essa condição. Né? Bom, a gente sabe que a Terra, a formação da Terra, tem 4 bilhões de anos. A Terra. E a Terra foi planejada no plano espiritual e Jesus participou desse planejamento. Significa que há 4 bilhões de anos ele já era espírito crístico para poder participar dessa reunião. Então, quando a gente pensa numa existência nossa aqui na Terra de 50, 60, 70, 80 anos, não é nada. Não é nada. Isso é, de certa parte, isso é bom para a gente entender o nosso grau de imperfeição. Por que ainda somos tão imperfeitos? E não ficarmos nos martirizando pela nossa ainda imperfeição. Nós temos aí 2.000, 3.000 anos. Jesus sabe que tem bilhões de anos. Então, a diferença é muito grande. Então, a diferença em termos de elevação também se dá em termos de tempo de existência. Tá? Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidas às necessidades nem às vicissitudes da vida material. A vida material nos impõe uma porção de variações, né? Nós somos fome, frio, estamos sujeitos a essas variações todas, né? Essas vicissitudes fazem com que a gente reaja para nos proteger. E muitas vezes a nossa proteção acaba sendo egoísta, né? Tem que proteger. Instintivamente ela é egoísta, é o instinto, mas nós, como colocamos a razão, nós começamos a trabalhar isso. Mas quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que tiram o seu agasalho e dão o agasalho para outra pessoa? Essa já está superando o instinto, né? Ela já superou o seu instinto. O instinto era se agasalhar, mas ela prefere agasalhar o outro. Então ela já está no nível de elevação, isso é gradativo, né? Então, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação, né? Aquela história que nós vamos, como espíritos puros, ficar sentados lá ouvindo ar para sem fazer nada, né? Isso não existe, tá? Isso não existe. Né? Então, continuamos a dar duro. Vamos continuar trabalhando. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, eles já estão no nível de assistentes, vamos colocar assim, de Deus. Né? Porque já estão tão próximos e já conseguem, né? São ministros de Deus. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, nós no estudo, a gente estava falando sobre os demônios, nós já vimos, aqui já sabemos quem são os anjos. Né? São esses espíritos puros que já têm a bondade, acima de tudo, já não precisam da matéria. Então, esses espíritos são aqueles santos, né? Que São Jorge. Não. Esses. Alguém ouviu aqui falar que eles encarnam? Não, eles não encarnam. Eles já não encarnam mais. Não encarnam mais. Eles só trabalham no plano espiritual. Então, esses nos casos. Nossos santos são espíritos o quê? Bons. São espíritos bons, são espíritos que ainda reencarnaram na Terra para ajudar. Quando a gente pede alguma coisa assim,
para, digamos, São Jorge. Aí ele vai levar a Deus o nosso pedido para ver se... São Jorge já não é um trabalhador que cumpre as ordens de Deus? Como outros. Então, como qualquer um, qualquer santo, né? Qualquer espírito, mas os espíritos bons, eles já não cumprem as ordens de Deus? Então, qual é a ordem de Deus? É ajudar. Então, todo pedido que é feito, direcionado a São Jorge, por exemplo, a falange, quando eu falo São Jorge, eu estou me ligando mentalmente a uma falange espiritual. Né? Um grupo de espíritos que trabalham junto com São Jorge. É igual Bezerra de Menezes. Igual Bezerra de Menezes, são as falanges espirituais. Então, essas falanges já vão cuidar do meu pedido. Estão em sintonia com Deus? Sem dúvida nenhuma. Estão em sintonia. Deus sabe? Sem dúvida nenhuma. Mas eles não precisam trabalhar? Precisam. Então, o que Deus faz? Por que nós vivenciamos ainda o mal? As pessoas aqui na Terra sofrem, não é? Sim. Elas sofrem porque elas precisam passar por aquelas provas. E por que nós acabamos sofrendo quando vemos o outro sofrer? É a oportunidade da gente o quê? Fazer o bem. Dar a mão a quem está sofrendo. O sofrimento dele, que é a prova dele, que é a expiação dele, para mim é uma prova. Uma oportunidade que Deus está me dando de fazer o bem, de ajudar, de ser caridoso. Então, para esses espíritos, eles vão estar sempre fazendo o bem. Tento falar. Diz que São Jorge tem o apelido de Ogum, porque toda vez que ele matava um dragão, ele perguntava: tem mais Ogum? Tá certo. Faz parte. Tem os espíritos brincalhões, né? Exatamente. Né? Não só os espíritos, né? As almas também. Chegou, né? Chegou. As almas também. Progressão dos espíritos. Vamos lá. O tempo está dando, vamos lá. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Então ficou claro para a gente 3 categorias, né? Começando dos espíritos imperfeitos, que ele dividiu em 5 para a gente, de acordo com os caracteres. As pessoas, os espíritos que estão naquele caractere, né? Tem aquela predominância de um caractere. Só tem aquele caractere? Não. Tem os outros em menor escala, né? Menos exacerbados, vamos colocar assim. Na verdade, estão dentro daquele conjunto ali, mas tem um caractere que se aponta mais. Depois vem os espíritos bons. Já são espíritos que ainda têm a questão da matéria, ainda são ligados à matéria, e que se dividem em espíritos sábios, espíritos que são os bons, né? 3 ou 4 grupos. E depois os espíritos puros. Tem divisão a classe dos espíritos puros? Não. Né? Então não tem ligação nenhuma mais com matéria, já tem muito conhecimento e vivem fazendo bem. Então vamos lá, como é que se dá essa progressão dos espíritos? Os espíritos são bons? Pergunta do Kardec. Aí começa a pergunta e a resposta de novo, tá? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Nós sabemos que tem espíritos bons e espíritos maus. Eles são assim por natureza? Não. São os próprios... Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, né? Então temos uma caminhada. E aí a caminhada, que é a escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio que vai definir. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Tranquilo? E quando a gente vê aqui na Terra uma pessoa, naquela encarnação, uma pessoa que só faz o mal o tempo todo, ela vai continuar assim? Não. Vai demorar. Uma hora ele vai ser obrigado, pelas circunstâncias, a começar. Uma hora ele vai despertar, né?
Porque ele vai passar por dificuldades. Porque quando a gente pega o caminho errado, a gente chega onde a gente quer chegar? Não chega, né? Então, eu vou pegar uma vez o caminho errado, não cheguei. Vou pegar de novo o caminho errado, não cheguei. Vou pegar de novo o caminho errado. Vai ter uma hora que eu vou ter que achar o caminho certo. Eu vou ter que sentar e falar assim, pai, me ajuda, eu quero achar o caminho. Mas é por ignorância também, né? Não só por ignorância. Depende o que é ignorância. O bem e o mal, todos nós sabemos o que é bom, o que é bem e o que é mal. Mas nós temos em nós, por exemplo, orgulho. Porque todo erro nosso tem uma consequência, né? Orgulho. O orgulho é uma característica que cega a gente. Você já chegou um ponto. Gente, olha só, o que nós estamos vendo aí, né? A questão dos feminicídios, né? Essas pessoas que cometem o crime, elas estão cegas para o entendimento da igualdade, do respeito, dessas questões, né? E aí nós podemos dizer que é ignorância? Não, porque elas sabem que estão fazendo. Mas ainda é um impulso que é muito o quê? Lá de trás. A propriedade como um bem maior, a propriedade de qualquer tipo, né? Desde a material até a humana, né? Como nós tínhamos dos escravos, né? Eram tratados como material, como coisa, né? É uma característica de quê? De egoísmo. O egoísmo vem da onde? Do instinto, que é do animal. O animal, na sua essência, ele vive por instinto. Por quê? Ele não tem inteligência. Ele não raciocina como nós. A inteligência dele ainda é rudimento de inteligência. É um princípio inteligente. Ele não consegue articular como nós articulamos. Então, Deus dotou de instinto para que ele pudesse sobreviver. Né? Como é que ele vai comer? Vai sentir fome, o instinto dele vai levar ele para caçar. E os animais elaboram formas de caçar. Né? Mas aí, nessa questão do feminicídio também, Júlio, não tem só a posse, a questão da posse, tem outros fatores também. Tem paixão, tem outras questões, mas todas elas são paixões, são sentimentos ainda inferiores, né? Que são trazidos, os sentimentos inferiores fazem parte dos nossos estados inferiores. Nós estamos em evolução, nós estamos... É fácil, gente, é fácil deixar um hábito? É fácil mudar de hábito? Não é. Então, nós temos essa dificuldade de fazer a mudança. O homem velho, quem é o homem velho? Somos nós nas encarnações passadas. O que nós queremos nessa encarnação? Construir o quê? O homem novo. O homem... Nós não vamos destruir o homem velho. O homem velho é importantíssimo para a gente, que é a nossa história. Nós vamos agora modificar o homem velho para um homem novo. Por isso nós estamos estudando. A mulher para que velha nosso conhecimento também, né? É pegar aquele. A questão é para você ver, essas coisas estão tão incrustadas na gente que a gente sente a necessidade de falar à mulher, né? Isso é uma coisa que está incrustada na gente. A gente está falando no homem no sentido do ser, né? E aí, mas a gente volta para a questão que está incrustada na gente. Porque às vezes muito do feminicídio é que não é veiculado. Não, mas também parte. Aí vamos dizer assim, você quer olha mulher, só. mas parte muitas das vezes até pela conduta da mulher. Quem? Peraí, olha só. Quem somos nós? Quem foi dito para a gente? Nós temos condições de julgar? Nós temos condições de julgar? Não temos. Não temos condições de julgar. Não temos. Então, entendemos que nós não queremos o feminicídio. Nós não praticamos o feminicídio. Quem pratica tem seus motivos, tem suas razões. Nós não somos obrigados a concordar. Sim. Podemos discordar, mas temos que o quê? Respeitar. É uma construção de cada um. A caminhada de cada um. A pessoa age daquela forma em função da sua história. Eu não sei qual é a história dela. Eu não participei daquela história. Então, quem sou eu para fazer julgamento? Não vou julgar. É isso. A questão do respeito hoje que a gente fala é muito ruim, porque a gente fala o respeito ao negro, o respeito ao homossexual.
É respeito, gente. Não tem mais nada, não tem que botar nada depois. É simplesmente respeitar. E aí, quando eu falo respeito, é para todo mundo, acabou. Não interessa se é por raça, se é por sexo, se é por... Não interessa. Então, eu não preciso ficar dividindo esse respeito. É simplesmente respeito. Quando a criança de respeito os mais velhos. Então, não é por causa de idade, não é por causa disso. É respeito. Você tem que respeitar o outro. Independente de quem seja e de como seja. Tá? E do que esteja fazendo. Né? A gente dá muito... Vamos continuar ainda mais um pouquinho. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Então, Kardec foi muito didático para tirar qualquer dúvida, né? Porque a gente fica assim, funcionando, o cara só faz o mal, só faz o mal. Primeiro que a gente só está vendo uma encarnação. Né? A gente está vendo essa encarnação. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, nem aconteceu lá atrás. Então, Kardec foi muito didático. Porque os espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus. A resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. É porque a palavra ignorante, no nosso português, ela assumiu uma outra conotação, né? Equivocada, a nossa falta de conhecimento, né? Que ignorante é falta de conhecimento, né? A gente já passou a chamar de grosseria, outras coisas, de ignorante também. Bom, mas aqui ele está falando, está esclarecendo que é sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, cada um de nós temos a missão de evoluir. Através do quê? Do esclarecimento. Quanto mais esclarecido, mais nos aproximamos de Deus, que está lá em cima. Porque nós não vamos estar evoluindo, estamos ficando mais próximos dele. Tá? Por isso, nós vimos que os espíritos puros já estão bem próximos de Deus. Né? Já tem uma sintonia muito grande com Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Assim deve ser assinalada. Outros só o suportam murmurando. Olha aí, ó. Outros só o suportam murmurando. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nós que vivemos resmungando aí das dificuldades, né, aí temos que pensar nessa questão. Né? Porque, olha, Deus é bom e nos quer bem. É perfeito. Então, o que acontece conosco é para o nosso bem. Né? Botar uma criança de castigo é bom ou é ruim? É ruim para ela. É ruim para ela, mas se o motivo, né, se a causa, né, por que ela mudou de castigo é para educar, é necessário. Né? Então, eu gosto muito do exemplo da vacina, né? Você levar a criança para vacinar. Né? Lá em casa era uma briga lá para ver quem ia segurar as crianças na hora de vacinar. Porque a criança vai espernear, vai chorar e tal, né? Mas não é necessário, gente. Naquela hora ela vai sentir dor e tal, mas não é necessário. A criança agora E até a velhinha que seguraram, a velhinha ficou... Na 115, Kardec segue com a pergunta A. Segundo o que acabaram de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida. Olha só a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde
se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, essa comparação é boa, né? Da criança. E aí, a sabedoria divina, a gente vai ver que o homem velho não se manifesta logo que a criança nasce. O espírito está ali, mas ele está atenuado, ele está adormecido. Porque, olha só, morri mal pra caramba, fazendo besteira. Vou reencarnar com que tendência? Mal fazendo besteira. Quem é que ia querer uma criança má fazendo besteira? A gente ia matar a criança toda hora. Né? Então, na sabedoria divina, o que Deus faz? Dá a doçura para a criança quando ela nasce, para que a gente dê amor. Agora, no momento que a criança recebe amor, o que acontece com aquela minha tendência a amar? Passa a ter uma outra experiência, até que meu espírito possa se manifestar. E aí, quando chega por volta da adolescência, meu espírito se manifesta. Mas aí eu tenho 14 anos de vivência, de amor, de cuidado, de carinho, e aquelas minhas mais inclinações surgem, e aí é o quê? É um choque. E aí, olha a crise da adolescência. Olha a crise da adolescência. Né? Porque aí entra em choque. Eu tenho uma tendência, um impulso a fazer as coisas assim, mas meus pais me ensinaram, não é assim que eu devo fazer. E aí a criança entra em choque. Começa a moldar, deixar aquela parte mais, depois aceitar a parte boa. Aí está na hora dele fazer as escolhas. Aí está na hora dele fazer as escolhas. Quando os dourados ele vai ter que usar o livre-arbítrio, ou que me ensinaram de bom, ou que eu sou. E aí, olha a importância da família, né? Uma questão que está caindo, está saindo de moda, né? A família está ficando fora de moda, né? Olha a importância. Então, se essa criança foi criada com carinho, com amor, dentro de um contexto de família, com valores e tal, essa criança vai ter uma força muito grande para se opor às suas tendências. Se não foi, as tendências vão chegar e vão fazer a festa. Eu acho que quem está caindo de moda não é só a família, é a educação também. É a consequência. Aí é a consequência. Aí é a consequência. Porque no momento em que você acaba com a família, né, essa criança passa a não receber esses valores. Então, a criança, por exemplo, vai para a escola, ela não respeita a escola. Ela não respeita a professora. Como é que vai ser para educar uma criança assim? Fica muito mais difícil. Então, você acaba atrapalhando todo o processo de formação desse ser. A família é a base de tudo. Se falar alguma coisa, se a pessoa falar alguma coisa, os pais dizem que o filho está certo. Aí eles vão. O que acontece com a sociedade? Né? O que acontece com a sociedade pós-industrialização? Antes das máquinas, as famílias viviam o quê? No campo. Não é isso? E aí a criança lá ajudava o pai no trabalho desde cedo, trabalhava, a mãe trabalhava em casa. Com a industrialização começou a sair de casa, né? Então o homem saiu de casa para trabalhar fora, para ganhar dinheiro. Só que numa sociedade egoística, que não pagava o suficiente. Então o homem só não vai sustentar. Precisa que a mulher também saia de casa para trabalhar. E aí a criança ficou com o quê? Sozinha. E aí nós vamos vendo aí as consequências. Hoje, o que nós observamos? Que as crianças, às vezes, têm um relacionamento maior com a babá do que com os pais. E com a babá, eu passo o dia todo com a babá, né? Com os pais, praticamente não tem tempo. Nós estamos vivendo uma geração de crianças criadas com os avós, né? Hoje são os avós que estão conseguindo subir. Bom, vamos lá. 116. Último. É o último? Não, vai ser. Vai ser. Porque... 22 já. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores?
Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mais demoradamente. Aí acho que é mais com I mesmo. Mais demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderia que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, vai permanecer... Essas duas questões, essa que é 115 e essa agora, está dentro do nosso ponto de céu e inferno. Do céu e inferno. Da evolução, né? Então, todos eles vão evoluir. Até porque nós vamos ver nas leis divinas que uma das leis é a lei da evolução. É uma lei ditada por Deus que determina que todos nós vamos evoluir. Ele deixou ao nosso encargo o ritmo da evolução. Evoluir nós vamos. Né? Podemos ficar sem fazer nada que nós vamos evoluir. É muito simples. Né? Digamos que eu não queira fazer nada. Hoje nós entendemos mais do que de vacina do que teríamos há 5 anos atrás? Por quê? O mundo está falando nisso, de alguma forma a gente vai assimilar alguma coisa. Né? A gente vê a questão do tempo hoje, quem assiste jornal no tempo hoje está virando meteorologista. Né? Porque está falando sobre corrente daqui, corrente dali, frente fria, uma série de coisas. A gente vai, naturalmente, porque o mundo está evoluindo. O mundo está evoluindo, não tem jeito. É a lei. E tem pessoas, além de ser a lei, tem pessoas que estão puxando essa evolução. Os cientistas, por exemplo, são missionários. Né? Os grandes estudiosos, os grandes artistas de verdade, óbvio, né? Não os que nós denominamos artistas. Os grandes pensadores da humanidade, os grandes governantes, são todos missionários que estão imbuídos na tarefa maior da evolução, de ajudar a evolução. Os que vieram imbuídos dessa tarefa e não deram conta, ou não estão dando conta, é uma outra questão. Todos nós temos um projeto encarnatório. É um projeto encarnatório. Que vai depender de quê? Da nossa dedicação, da nossa perseverança. Nossos projetos são fáceis? Não. Se fosse fácil, não teria graça. Qual seria o nosso mérito? É fácil. Então, nós temos o quê? Que nos dedicar, nós temos que nos empenhar, temos que ter perseverança e temos que ter fé, confiar no Pai. Então, no próximo encontro, nós começamos na 117. Já hoje. A primeira começa tema livre. Tema livre. Próxima reunião nossa, tema livre. Semana que vem. Dia 1º. Dia 1º, segunda-feira. Dia 8. Isso aí. Próximo livro dos Espíritos é dia 8. Então, no dia 8 faremos a 117. Tá bom? Vamos cantar, agradecendo a Deus por esse momento, a oportunidade de estarmos aqui acolhidos nesta casa. Que bom, agora que eu voltei, o pessoal conseguiu conectar nessa lá. Agora que eu voltei nela, então só me deixe. Vamos agradecer por esse momento, por essa oportunidade e pelo esclarecimento que chega até nós, né? Por podermos termos forças para encontrar as melhores sintonias e buscarmos o amparo dos amigos que nos esclarecem, que nos ajudam em nossa caminhada. Então, vamos cantar. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais.
Na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, aproveitando a inspiração da nossa irmã Cirira Pinto, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite para todos e até a próxima segunda-feira.